Tupac Amaru Shakur, um nome que ecoa pela história do hip-hop. Nascido em meio à luta, Tupac se ergueu da selva de pedra do Harlem Oriental. Sua mãe, Afeni Shakur, era uma ativista dos Panteras Negras. Ela incutiu nele um senso de justiça social. Enquanto crescia, ele testemunhou a pobreza, a violência e a opressão. Essas experiências mais tarde alimentariam sua música. Em 1988, a família de Tupac se mudou para Marin City, Califórnia. Lá, ele aprimorou suas habilidades como rapper e poeta. Ele se juntou ao grupo Digital Underground. Eles deram a ele seu primeiro gostinho da indústria da música. Seu talento bruto era inegável. Ele rimava sobre as ruas, sobre a luta, sobre a sobrevivência. Suas letras ressoaram com milhões. Eles viram nele um reflexo de suas próprias vidas. Sua música se tornou um hino para os não ouvidos, os marginalizados, os esquecidos. Tupac era mais do que apenas um rapper. Ele era uma voz para os sem voz. Ele era um poeta do povo. O álbum de estreia de Tupac, Tupacalypse Now, foi lançado em 1991. Foi um sucesso de crítica e comercial. Suas letras eram cruas, honestas e muitas vezes controversas. Ele desafiava a autoridade, falava contra a brutalidade policial e expunha as duras realidades da vida no gueto. Alguns criticavam sua música por ser muito violenta, outros o elogiavam por sua honestidade e disposição de abordar assuntos difíceis. Ele rapidamente se tornou uma das figuras mais reconhecíveis do hip-hop. Sua música transcendeu fronteiras geográficas. Ele se conectou com pessoas de todas as esferas da vida. Suas letras eram impregnadas de raiva, dor, mas também esperança. Ele acreditava no poder da mudança. Ele usou sua plataforma para defender a justiça social e a igualdade. Seu segundo álbum, Strictly for My Niggas, consolidou seu status como um ícone do hip-hop. Ele era uma força a ser reconhecida. Sua estrela continuou a brilhar. Sua música se tornou a trilha sonora de uma geração. A influência de Tupac na cultura hip-hop é inegável. Ele era um letrista talentoso. Suas palavras tinham poder. Seu flow era incomparável. Ele podia pintar quadros vívidos com suas rimas. Sua música era um reflexo de sua vida. Era real, era crua, era inegavelmente Tupac. Ele trouxe um novo nível de consciência para o hip-hop. Ele não tinha medo de abordar questões sociais. Ele desafiou o status quo. Ele deu voz aos sem voz. Ele inspirou uma geração de artistas. Ele também abraçava sua masculinidade, mas ele também mostrava vulnerabilidade. Ele não tinha medo de expressar seu amor por sua mãe. Ele não tinha medo de derramar lágrimas. Essa dualidade o tornava ainda mais relacionável. Ele era uma figura complexa. Ele era uma contradição. Ele era o Tupac. Seção 4. A voz do sem voz. O ativismo social de Tupac através da música. A música de Tupac era frequentemente política. Ele rimava sobre brutalidade policial, pobreza e racismo. Ele usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre as injustiças sociais. Ele queria fazer a diferença. Ele queria ver a mudança. Ele acreditava no poder de suas palavras. Ele se manifestou contra o racismo sistêmico. Ele desafiou os estereótipos. Ele exortou seus ouvintes a lutar pela igualdade. Ele queria um futuro melhor para seu povo. Ele usou sua música como uma arma contra a opressão. Suas letras eram mais do que apenas palavras. Eram chamados à ação. Ele inspirou as pessoas a defenderem aquilo em que acreditavam. Ele as encorajou a lutar por seus direitos. Ele era um revolucionário. Ele era um líder. Sua mensagem ressoou com milhões. Ele se tornou um símbolo de esperança. Ele mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de um amanhã melhor. Seção 5. Vida bandida. As controvérsias e conflitos de Tupac com a lei. Tupac viveu uma vida de contradições. Ele era um poeta e um revolucionário. Ele também era um bandido. Ele abraçou a filosofia Thug Life. Ele a via como um modo de vida. Ele a via como uma forma de sobreviver em um mundo que estava contra ele. Ele não era estranho à controvérsia. Suas letras frequentemente glorificavam a violência e a cultura de gangues.
Ele teve vários desentendimentos com a lei. Ele foi preso em várias ocasiões. Alguns o viam como uma ameaça à sociedade. Outros o viam como um produto do seu ambiente. Ele era uma figura complexa. Ele era amado e temido. Ele era admirado e criticado. Apesar de suas falhas, ele permaneceu uma voz poderosa para os sem voz. Ele usou sua música para dar voz aos marginalizados. Ele queria fazer a diferença. Ele queria ver a mudança. Seção 6. 13 de setembro de 1996. A noite em que a música morreu. Las Vegas, Nevada. 7 de setembro de 1996. Tupac Shakur, com apenas 25 anos, assistiu a uma luta de Mike Tyson. A atmosfera era eletrizante. Após a luta, Tupac e sua comitiva se envolveram em um confronto com um grupo de homens. Mais tarde naquela noite, enquanto Tupac andava em um carro com o CEO da Death Row Records, Suge Knight, tiros soaram. Tupac foi atingido 4 vezes. Ele foi levado às pressas para o hospital. 6 dias depois, em 13 de setembro de 1996, Tupac Shakur morreu em decorrência de seus ferimentos. O mundo lamentou a perda de um ícone do hip-hop. Sua morte causou ondas de choque na indústria da música. Os fãs ficaram arrasados. Sua vida foi tragicamente interrompida. Ele estava no auge de sua carreira. Ele tinha muito mais para dar. Sua morte permanece como uma das maiores tragédias da história da música.